Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando o novo contratado do esporte. Inclusive o nosso repórter Alessandro Matias já vinha falando a respeito dessa sondagem do esporte, do Pedro Carmona. E agora pela manhã tivemos a confirmação por parte do diretor de futebol, Nelo Campos, de que o atleta pode chegar nos próximos dias no esporte. Chegará no esporte nos próximos dias e temos aí essa segunda contratação visando a Série B. Na verdade terceira, porque se a gente olha a condição do Samir, foi um jogador que foi contratado visando a segundona. Tivemos recentemente o Iago e agora a contratação do Pedro Carmona, jogador de 30 anos, meia, o tão falado meia, da torcida do esporte. Chega aí para uma lacuna que os clubes almejam tanto no mercado. E é um atleta que estava no Novo Horizontino de São Paulo, disputando aí o Campeonato Paulista. Foram 8 partidas por lá. A gente vai passar um breve histórico do atleta, as disputas de Pedro Carmona, tanto na Série B do Brasileirão, como também a batalha do atleta contra as lesões, que tem atrapalhado bastante o seu rendimento como jogador. Ele já em outras ocasiões já falou que isso não atrapalha, que isso é mais uma rotulação da torcida e da imprensa do que propriamente fatos. Mas a gente vai trazer alguns dados a respeito desse jogador, dessa questão de lesões, de problemas com o departamento médico dos clubes por onde ele passou. Antes de mais nada, eu convido o torcedor rubro-negro a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos, para que o YouTube possa recomendar para outros rubro-negros e torcedores de outras agremiações que gostam de uma boa resenha, conteúdos, links ao vivo, coletivas de imprensa. Tudo isso você vai acompanhar no melhor conteúdo do YouTube sobre o Leão da Praça da Bandeira. Também as nossas redes sociais, no Facebook, o facebook.com/site Eu Pratico Esporte, no Twitter, o @Eu Pratico Esporte, e no Instagram, o @Eu Pratico Esporte oficial. Mais detalhes a respeito do rubro-negro pernambucano lá no www.eupraticoesporte.com.br. Vamos tratar aí a respeito do Pedro Carmona. Como dito anteriormente, 30 anos de idade, é um cara experiente, já tem aí 7 passagens pela Série B do Campeonato Brasileiro em toda a sua carreira, em toda a sua trajetória como jogador. 1,77 m, 77 kg, jogador que, como dito anteriormente, estava no Novo Horizontino de São Paulo, disputando o Campeonato Paulista. Iniciou como titular, foram 8 partidas disputadas e nenhum gol marcado. É um atleta que na reta final do Campeonato Paulista, inclusive o Novo Horizontino acabou se classificando às quartas de final do torneio, ele não disputou nenhum minuto desses 180 minutos da partida contra o Palmeiras, desses 2 jogos do confronto que decidia uma das equipes semifinalistas da competição. Não foi acionado, já não vinha sendo acionado pela equipe do Novo Horizontino e chega para o Sport Clube do Recife como um jogador para a Série B, mas sem tanto ritmo de jogo nas últimas partidas. Observar o histórico desse atleta na disputa da competição. A gente já falou aqui de vários nomes, como Elton, como Charles, como jogadores que já frequentaram a Série B e que em seu currículo possuem vários acessos, vários títulos inclusive, nesse tipo de competição, que é a principal competição que o esporte tem na temporada 2019. O que não acontece com tanta frequência na carreira do Pedro Carmona. Até então, foram 7 disputas de Série B em toda a sua carreira. Desde 2010 que ele vem disputando esse tipo de competição. 2010, 11, 12, 13, 15, 16 e 18. Foram 7 participações. As mais recentes, de 2015 para cá, com a passagem pelo Náutico, teve passagens pelo Oeste e também pelo Vila Nova, e a última passagem pela equipe do Paysandu, onde na ocasião o Paysandu acabou sendo rebaixado para a 3ª divisão. Pois bem, em 2010 ele esteve no Figueirense, foi o único acesso até então que se consta na lista do Pedro Carmona. O Pedro foi segundo colocado, participou de 6 partidas com a equipe do Figueira, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
com 3 gols marcados em 6 jogos. Uma média boa, mas a gente leva em conta que já faz um tempinho dessa participação do Pedro Carmona nesse tipo de competição e com essa equipe. O Figueirense até então vinha disputando bem e ele aí participou de uma pequena parcela desse acesso do Figueirense, que já vinha consolidado com o passar do campeonato. 2011 já foi uma passagem diferente. Ele acabou vestindo a camisa do Criciúma, né? Foram 17 partidas realizadas, com 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, e apenas um gol marcado. O Criciúma, ao final da competição, acabou terminando na 14ª colocação. 2012 foi aquele ano maluco da Série B, onde o Pedro Carmona vestiu a camisa do São Caetano, e na minha visão uma das melhores participações do meia em disputas da segundona, um 5º lugar com o São Caetano, naquele ano onde tínhamos Atlético Paranaense, Goiás, Vitória, o próprio São Caetano na disputa, e o São Caetano, mesmo com 71 pontos, à época, não conseguiu a vaga para a elite do futebol nacional. Esbarrando numa 5ª colocação, foram 27 partidas disputadas pelo Carmona, 13 vitórias, 7 empates e 7 derrotas e 2 gols marcados em toda essa trajetória no ano de 2012. E em 2013, mais uma vez no São Caetano, diferentemente do que aconteceu um ano antes, o São Caetano acabou sendo rebaixado para a Série C. Ele participou de 7 partidas na ocasião, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas e apenas um gol marcado. Essas trajetórias de Série B do Pedro Carmona, elas foram um pouquinho mais para trás, né? 5, 6 anos atrás, e agora a gente vem para as mais recentes, as 3 últimas participações do Pedro Carmona nesse tipo de competição. Em 2015, ele vestiu a camisa do Náutico, o Náutico assim como o Pedro Carmona em 2012 com o São Caetano, o Náutico bateu na trave, ficou na 5ª colocação. Foram 10 jogos disputados pelo atleta com a camisa alvirrubra, foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 2 gols marcados. Em 2016, aí teve uma participação dividida. Ele iniciou a Série B pelo Vila Nova, foram 6 partidas, e inclusive o regulamento prevê isso aí, só não prevê uma 7ª partida, porque você vai ter que defender aquela equipe numa mesma competição ou até o fim, ou no caso, se transferir para outra equipe de divisão diferente ou de um país diferente. Ele acabou fazendo 6 partidas com a camisa do Vila e depois se transferiu para o Oeste, onde atuou por 10 jogos. E foi justamente em 2016, daquele ano do Oeste, o Oeste estava com a corda no pescoço, precisando urgentemente de pontos para escapar na última rodada, e aquele episódio lá da Arena de Pernambuco, o Pedro Carmona era titular com a camisa do Oeste, naquela vitória por 2-0 em cima do Náutico, que ocasionou mais um 5º lugar do Náutico, 2 anos seguidos que a equipe alvirrubra acabou ficando aí, batendo na trave na Série B, e o Carmona vestia a camisa do Oeste, à época salvou, né, junto com os seus companheiros, o Oeste de um rebaixamento para a 3ª divisão. E em 2018, tivemos a participação do Carmona na disputa da Série B com a camisa do Paysandu. Sem tanto sucesso, o Paysandu acabou terminando o campeonato aí na 17ª colocação. O Carmona jogou por 25 vezes, com 6 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, 4 gols marcados, né, alguns gols importantes, mas saindo desse histórico de partidas e de gols marcados, de assistências, a gente entra agora num rol que infelizmente atrapalha o jogador e sua carreira, que é a questão das lesões. O Pedro Carmona tem sido atrapalhado nos últimos anos por conta disso aí. O departamento médico das equipes por onde ele frequentou já tem visto muito seu rosto. O Pedro Carmona no Náutico, inclusive, eu trouxe até 2 exemplos aqui para o torcedor. Em 2015 foram 4 lesões, né, do atleta, em meio aí a micro lesões musculares que eram acarretadas por conta dessa lesão séria que ele teve no joelho. Na verdade, ele teve, inclusive, né, em uma das informações obtidas, a retirada de parte do músculo da coxa para a restituição de um dos ligamentos do seu joelho esquerdo. Então isso é um problema que afeta diretamente na musculatura do jogador, e isso foi um agravante muito sério, porque ele acabou perdendo aí boa parte da temporada. Tem gols marcados, mas sempre quando
atinge um bom patamar de futebol, ele acaba se lesionando, tem um probleminha muscular, acaba perdendo 2, 3 semanas de treinamento. Então assim, não é um jogador que tem uma baixa qualidade. Ele tem qualidade, inclusive já vestiu não só a camisa dos clubes citados anteriormente, mas esteve no Palmeiras, esteve no Fortaleza. Então é um jogador que pode sim agregar para esse elenco do Sport. Só que a recorrência das lesões faz com que o Pedro Carmona não tenha regularidade. E isso é o que todos os jogadores dos principais elencos do futebol do país e no mundo, eles buscam, né? A questão de estar sempre treinando, estar sempre buscando, e o Pedro Carmona tem esse tipo de problema, né? Inclusive no Náutico, 4 lesões, a questão do joelho, parado até por 8 meses, né? Em um dos intervalos, né? Em um episódio lá do campeonato pernambucano. Tivemos também a última participação do Paysandu bem conturbada por conta de lesões, foram 3 na ocasião, e dessas 3, 2, né, foram no ligamento do joelho. Então muitos problemas recorrentes em relação ao joelho, e quando se tem um problema no joelho, para quem acompanha futebol sabe bem que a coxa ela sente bastante, né, problemas musculares, né, e tudo isso afeta o desempenho do jogador. Então assim, espero que nesse momento no Sport ele não tenha esse agravante das lesões, mas o risco, né, em relação a todos os outros atletas, ele está bem mais suscetível a lesões do que propriamente jogadores que não têm esse histórico ruim do departamento médico das equipes por onde passou. E observando ainda a contratação em si, levando em conta números, levando em conta o acesso, a participação do Pedro Carmona nas competições e nas equipes na qual ele esteve presente, a gente observa que poderia ser uma contratação bem melhor. Na minha visão, eu não enxergo Pedro Carmona como a solução do meio de campo para o Sport numa Série B do Brasileiro. Por mais que ele tenha participações nesse tipo de torneio, mas é um cara que nas últimas participações não figurou nas equipes que sempre estão ali nas cabeças, brigando pelas 4 vagas na elite do futebol nacional. É Oeste, é Vila Nova, é Criciúma, né? Bateu na trave 2 vezes, é bem verdade. Não, São Caetano 2012 e Náutico 2015. Mas tirando essas 2 participações, as outras 5 não foram com equipes, e até tem 2 participações que ocasionam ao final da competição um rebaixamento, né, no currículo desse atleta. Então assim, é um jogador que diante das circunstâncias, a questão da parte financeira do esporte, observando esse aspecto, a gente enxerga que é uma contratação boa na medida do possível, mas não vem para resolver, né? Não vem para causar no meio de campo, ser o cara da resolução de todos os problemas desse setor, porque eu enxergo que nesse atual elenco tem jogadores bem mais capacitados do que o próprio Pedro Carmona. Vem como uma opção, na minha visão. O Guto Ferreira vai trabalhar muito bem com esse atleta, ele tem que ter um bom acompanhamento, né? Até porque já vinha perdendo espaço no Novo Horizontino, não seria de uma hora para outra que garantiria a vaga de titular no Sport, então é algo a ser observado, né? Para a Série B é um cara que conhece, mas eu enxergo que no atual plantel o Sport tem aí jogadores que têm condições, que estão bem mais, né, habituados com partidas, né, em sequência, e podem render bem mais do que o próprio Pedro. Mas de antemão a gente deseja muita sorte, né, que ele tenha aí uma desenvoltura bem melhor do que nas outras equipes, que recupere seus bons números na carreira, porque as suas últimas passagens por outras equipes elas não foram tão satisfatórias e não estão animando o torcedor rubro-negro com essa aquisição por parte da diretoria. É um jogador que tem aí os seus momentos bons, mas os momentos ruins, infelizmente, eles acabam em certos momentos estampando as páginas de noticiário das equipes bem mais do que os momentos de acesso, de gols, de assistências na carreira desse Pedro Carmona. Experiente, 30 anos, que chegue para somar, mas a gente sabe que é bem complicada a concorrência, mesmo com o Sport com uma carência nesse setor. A gente ainda enxerga que no atual elenco, né, embora aí as modificações, as substituições nos treinamentos, o Sport nesse momento que não necessitaria tanto de um Pedro Carmona no elenco, né, e esperamos que ele não fique tanto no departamento médico como aconteceu nas outras equipes. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal e ative aí o sino das notificações, dando like nos nossos vídeos. Um forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um conteúdo aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Até lá!